Não, uma delícia bater esse papo logo assim, então, aqui tão de manhã, aí tão tarde já da noite, né? 9 horas aí por aí. Sim, do outro lado do mundo, literalmente. Fátima, o pessoal vai entrando aqui também na nossa live. Enquanto isso, vou aproveitar para agradecer a gentileza. E se você puder se apresentar, contar um pouquinho aí da sua vasta experiência, da sua trajetória, por gentileza. Muito bem, minha experiência de mais de 30 anos no varejo, muito focada na parte de estudos, pesquisas, dados, sobretudo do comportamento do consumidor e shopper. Então, todas as jornadas que desenvolvi, seja em empresas brasileiras, multinacionais, eu fui diretora Brasil e América Latina da Kantar Panel. É sempre voltado para melhorar a experiência de compra do shopper no ponto de venda, até que meados dos anos 90 me deparei com a metodologia do gerenciamento por categoria e conectei essas duas paixões. O comportamento do consumidor e shopper, que é a base do gerenciamento por categoria, e o GC, que é uma metodologia onde você, a partir de todo esse conhecimento do shopper, você proporciona uma loja mais prática, fácil, resolutiva, seja no online, seja no físico, partindo de todos os P's conectados. Tenho vários livros na área, hoje são 7 livros. Meu cliente não voltou e agora, Shoppercracia, que são os dois que mais bombaram aí na mídia e tudo mais. E hoje atuo também como conselheira de algumas redes de varejo, conselheira de administração e conselheira consultiva. Mais ou menos é isso. Sensacional. Muito obrigada novamente aí por aceitar. Vamos começar a conversar um pouquinho. Eu vou te mostrar onde eu tô. Eu estou na Boa. frente de uma Lawson. Opa! Super conveniência, né? E uma entrega muito precisa para o shopper. Essa rede é fantástica, ela é uma das mais famosas aqui no Japão. Tem formatos diferentes, inclusive de loja, para atender tanto bairro, grandes centros. Então tem características onde eles inclusive fazem a composição do mix da própria loja. E os Sim. concorrentes ficam logo ali, né? É aquela coisa que eles Né? estão bem pertinho. Vou te mostrar aqui a Family Olha aí, Market. só atravessar a rua, né? Literalmente só atravessar a rua. Então a gente tem essa característica aqui no varejo de Tóquio também, até por ser conveniência e para Sim, facilitar a vida do comprador. Eles têm uma composição de mix, a gente não pode gravar lá de dentro, então é só uma espiadinha que eu vou mostrar sim. para vocês. A questão do mix tem tanto produtos de higiene pessoal, tem a parte de alimentação. Uma coisa que me chamou muito a atenção, o check-out dessas lojas, geralmente eles têm as bebidas alcoólicas. E Sim. aí me lembra um pouco essa história da bebida, né? Me conta um pouco aí os paralelos de você que já foi no mundo inteiro conhecer os varejos. Olha, não, na verdade, até um pouco antes, é uma coisa que eu acho que a gente tem como uma grande oportunidade de aprender com o mercado japonês e até com o mercado, algumas lojas do mercado americano também, é esse cuidado. Muitas lojas hoje estão trabalhando um mix não mais genérico, né, que é um apregoado do próprio gerenciamento por categoria, um mix mais personalizado. Hoje no Brasil, a gente já tem algumas lojas fazendo por cluster de loja. Mas aí, sobretudo, a loja que você está apresentando, ela não, ela tem uma curadoria que é local. Então, ela, se você vai na loja um, na loja 2, na loja 3, você vai encontrar, inclusive, uma variedade de produtos distintos, porque ela faz questão de ser hiper personalizado para o cliente daquele ambiente, daquela área de influência, aquele perfil de shopper. Então, esse é um ponto que eu queria destacar aí na sua fala. E, obviamente, que isso também afeta, por conta do conhecimento do shopper, de hábitos, de comportamento, de estilo de vida, o desenho do layout. Então, você deve ter percebido o quanto eles trabalham jornadas entregando soluções completas para o shopper e a questão da bebida estar próxima do checkout justamente para poder estimular aquela compra mais rápida e de valor, né? E o entre e sai com bebida gelada, to go, eles têm muitas coisas também, né? Pronta para levar nos diferentes segmentos. Então, isso é bem interessante, realmente.
Perfeito. Inclusive, essa categoria do consumo para levar, né, o to go, aqui é muito forte. Até a questão de porcionamento, de embalagens, inclusive já deixando ali o hashi ao lado, né, para consumir literalmente no caminho. Então, aqui tem uma característica que me chamou bastante atenção, que é esse porcionamento. E Sim. a forma como eles fazem a exposição, que geralmente também fica um pouquinho mais ali para próximo ao checkout. Sim, o mote, principalmente por ser, e esse é um ponto super importante, viu, Débora? Eu sempre brinco, eu falo, o que que o GC apregoa, né, o gerenciamento por categoria, que é a minha área mais de conhecimento. É você tornar a sua loja prática, fácil, resolutiva, para você engajar mais, converter mais, vender mais e melhor e obter melhores resultados. E o primeiro passo para que você consiga isso de maneira eficiente, sem dúvida, é você ter clareza na sua proposta de valor, no seu propósito, mas você trabalhar todos os P's orientado a esse propósito. Então, eles têm muita clareza disso. Eu acho que esse é um grande oportunidade de nós aprendermos com o mercado. Eu não digo só japonês, mas chinês também, que eu tenho muita clareza do meu propósito e eu sou fiel e firme no meu propósito. Eu não vou adequando minha loja em função da concorrência, eu vou adequando a minha loja em função da minha promessa de valor conectada com o meu shopper. E aí, como ele fala, é uma loja de conveniência e ele quer entregar praticidade, então todo o mix, todo o layout, todas as ofertas e promoções estão desenhadas para entregar essa proposta de valor. Eu acho que esse é um grande oportunidade de aprendermos melhor com ele. Não que no Brasil não estejamos fazendo, mas ainda a gente está numa jornada, vamos dizer assim, engatinhando nessa questão de verdadeiramente pôr o shopper no centro das decisões, de realmente pensar um layout adequado ao nosso shopper, pensar um mix realmente adequado ao nosso shopper. Só como curiosidade, a gente atende aqui na Connect uma média de 12 a 15 redes de varejo por ano, né? E em média, a gente chega a excluir de 20 a 30% de itens inadequados, que estão ali ocupando espaço, É afetando o muita fluxo coisa. de caixa. Então, a gente tem um desafio grande aqui, ainda de verdadeiramente conhecer o nosso shopper e, mais do que conhecer, usar as informações de maneira adequada para desenhar todos os P's orientado por esse shopper. E aí, sem dúvida, a gente vai vender mais, melhor. E como você teve aí essa experiência e ficou encantada, né, com a disposição dos produtos, as monoporções, né, o fracionamento, o nível de serviço também, né, diferenciado. Isso Incrível. isso a E gente tem até, como oportunidade. até o que eu vejo aqui de um diferencial deles, Fátima, é justamente o cultural, de não causar atrito. Isso é do povo Exatamente. japonês. Então eles pensam, Exatamente. eles levam para o negócio essa filosofia também. Sim. Até Kaizen, enfim, todas as metodologias que são colocadas para negócio, para modelagem. Eu vou tentar mostrar aqui rapidinho também, mas olha só, dentro do próprio espaço de ponto de venda, eles têm as máquinas para troca do dinheiro. Então, se você chega aqui só com dólar, não se Sim. preocupa, você pega ien na hora. Então, eles têm essa particularidade de também não observar só o pessoal aqui local, mas respeitar também o turista. Então, isso me chamou muita É. atenção. Não, e uma coisa importante que você falou, né, do propósito e da questão cultural, né, de não ter atrito, realmente é uma cultura de você facilitar a jornada do cliente que está ali, seja um cliente nativo ou não, mas eles têm um pensamento de ecossistema. Ele sai daquela coisa, eu sou varejista e vendo alimento. Não. Que dores o meu cliente tem e que eu possa solucionar. Então, nessas, você vê lojas aí, inclusive, que oferece tipos de produtos que você fala, nossa, é seguro, oferece pacotes de viagem. Você fala, ué, mas por quê? Né? E nos Estados Unidos a gente vê, na Europa tem algumas também, mas isso é interessante. Eu acho que aqui no Brasil ainda a gente tem essa oportunidade, são pouquíssimas, raras até as empresas de varejo que têm um ecossistema muito grande. Eu daria um exemplo aqui, que eu tive a oportunidade de conhecer recente em Manaus, que é o Grupo Bemol. Eles começaram como um varejo de móveis, eletrônico. Hoje eles têm supermercados, eles têm dentro da loja, eles têm farmácias, drogarias, né? Mas eles têm um ecossistema de serviços diferenciados, lotérica, eles têm
sistema financeiro, o cartão, eles têm agora, estão lançando uma clínica médica para contribuir lá com a sociedade. Então, é um pensamento de ecossistema, e isso é uma grande oportunidade para a gente trazer para o Brasil, né? Sem dúvida, você colocou bem o termo que é ecossistema, e o que chama atenção também é o jeitinho que eles fazem o atendimento. Então, muitas pessoas aqui, os nativos, eles não sabem inglês. Então, é o primeiro local no mundo que eu chego e eu me deparo com uma tentativa deles se comunicarem com a língua deles, nativa. Você vê que coisa? Não, é uma cultura bem distinta. Eu gosto de dizer assim, olha, nós temos muitos aprendizados realmente, né, com o mercado asiático como um todo, né, o Japão, a China. É muito forte a questão também do uso de tecnologia para trazer mais eficiência, produtividade, melhorar a experiência do shopper, né? Mas a gente também, aí defendendo o Brasil, a gente tem também muita coisa boa aqui para contar. E olha que interessante, o Brasil, a gente brinca aqui na Connect, em outras empresas que eu trabalhei, nós falávamos que nós temos vários Brasis dentro do Brasil, que é um Perfeito, é isso desafio, aí. né? É a realidade Seja em cultural. termos seja em termos culturais, hábitos, comportamentos, realidades. Mas eu viajo o Brasil todo, assim, do Iapoca ao Chuí, eu brinco, além do mundo, e eu fico maravilhada com coisas que eu encontro, às vezes no sertão, né, onde você tem lojas super sofisticadas, com perfis maravilhosos. Eu agora fui para Manaus, encontrei um varejo lá alimentar, chama Pátio Gourmet, do Grupo Nova Era. A loja é uma loja assim extremamente diferenciada, não deve nada a varejos super sofisticados do mundo, com área gourmet, com um FLV maravilhoso, uma padaria de outro nível, sushi, produtos importados diferenciados. Então, eu gosto do Brasil e desse olhar 360, porque de um lado você tem um varejo que ainda, eu tenho os clientes que aceita caderneta, e do outro, varejos que estão avançadérrimos no uso de inteligência artificial para várias práticas. Melhoria de assortment, de sortimento, precificação, gestão logística, gestão comercial. Então, aqui a gente consegue viver inúmeras particularidades que vai do básico ao avançado, né? Isso é Muito bem legal. interessante também. E é justamente por essa diversidade que você colocou, né? Muitos Brasis dentro de um país único. E Exato. isso torna muito rica a nossa cultura de forma geral. Uma das coisas, até quando você estava comentando sobre o aspecto de composição, de sortimento, de entendimento do shopper, né? Já pensar e oferecer o melhor. Aqui, inclusive as embalagens, eu vou trazer algumas marcas que são de fora, Kit Kat, tem o sabor matcha. Então, como que as marcas também se aproximam desses locais que têm características muito proprietárias. Então, isso Sim. é bastante interessante. Valorizando, né, a cultura local até para que ele possa se tornar relevante, né? Porque se você também vai, enquanto marca, para um local que você está muito distante da realidade, você tem inúmeros desafios para você chamar atenção, para você converter. E às vezes só investir em mídia, marketing, não vai resolver, né? Então, cada vez mais, essa é uma realidade. As marcas, seja de varejo ou as marcas de produtos, se fala muito, né, de como que você está inserido no contexto local. Porque o shopper é dentre os 10. A gente faz um estudo aqui anual, todo mês de outubro, com consumidores shopper, pela internet, mas para entender a dinâmica de escolha, os atributos mais importantes, né? E nos últimos anos, a questão da valorização do local, a questão o que as marcas estão fazendo para a sociedade que eu estou inserida, a sustentabilidade, valores relacionados a essa nova era, eles já figuram entre os 10 principais atributos de escolha. Então, se nós, marcas de varejo, de indústria, não estivermos antenados a isso e começarmos a responder a essas necessidades, nós vamos ser trocados, porque hoje, com o clique, a gente consegue acessar qualquer coisa de qualquer lugar do mundo, né? Perfeito. E justamente sobre essa questão de tecnologia, você bem coloca que a Ásia, porque China, enfim, outros mercados daqui também têm esse comportamento de unir. No Brasil, eu lembro muito do conceito, isso já há uns 5 anos atrás, que a gente falava corredor infinito, trazer possibilidades de integrar o off com o on. Aqui eles têm mecanismos que são assim,
hoje não são pensados. Vou dar um exemplo em serviços, nos restaurantes. No momento que você vai pagar a conta, já é feita a divisão automaticamente pela quantidade de pessoas que você tem na mesa. E aí, ao contrário, eles perguntam, só um vai pagar a conta? Ou ele já passa para todos? Então, às vezes, Sim. invertendo a lógica um pouco de consumo, né? Da forma, da jornada como ela é feita classicamente aí, do que a gente... E cada vez mais é esse olhar de fora para dentro, não de dentro para fora, né? É um olhar de que dor eu quero resolver do meu cliente para que eu possa facilitar a vida dele, para que ele possa tomar melhores decisões. E aí, de novo, todos os P's conectados. E eu vou além dos P's até de marketing, que tem alguém aqui comentando, né? Eu incluí alguns P's ali, tá? Começa com essa proposta de valor, o meu propósito enquanto empresa, eu conecto com o meu público-alvo, então eu vou agregando P's ali nos P's tradicionais de marketing, né? Então propósito, proposta de valor, público-alvo, daí eu vou para o PDV, que PDV faz sentido eu ter, e que localização para eu conectar o meu público-alvo com o meu propósito de valor. Então você começa a ter mais inteligência também para decidir até o local, o tipo de loja, o tipo de layout, o tipo de jornada, e depois você vai para os demais P's. O produto certo, preço, promoção, prateleira, e prateleira no quesito abastecimento, prateleira no quesito exposição, né? E pessoas, porque a gente também, o varejo é feito de gente para atender gente, então a gente tem que considerar gente nesse universo, né? Formar, desenvolver, criar metas e métricas, e eles fazem muito bem isso, né? E a gente está numa jornada muito positiva, eu vejo e vivo isso com os meus clientes, mas a gente ainda tem que acelerar muitas coisas aí dentro desse processo, né? Sem dúvidas. Aqui a inteligência de dados é muito forte também. Então, a maneira como eles formatam, e o que eu percebi, isso passando em algumas Lawsons daqui, às vezes eles mudam da noite para o dia, literalmente, o que está em exposição frente ao checkout. Sim. Porque eles fazem esse aproveitamento de consumo já para reorganizar toda essa gestão de categorias. Sim, você sabe que eu tive visitando uma loja que eles tinham uma área onde era temática. Então, eles trabalhavam por temas de acordo com o calendário sazonal. Olha que inteligência, né? Você valorizar, você todo mês você traz uma inovação para o ponto de venda de uma maneira já adequada. E o que acontece? O shopper já tem essa expectativa, então ele volta, porque ele sabe que vai encontrar novidade, inovação. A própria Treasure Island, a própria Costco, né? Eles têm lá a caça ao tesouro, né? Que é justamente itens que eles trazem, poucos, para aquele momento. Se você perdeu, você não vai ter a chance de comprar de novo. Isso estimula o cliente a estar voltando com frequência, porque ele quer saber qual é o tesouro da vez, né? Olha quantas oportunidades a gente tem também para trazer, e elas são aplicadas totalmente, porque o brasileiro também gosta disso, né? Aliás, é um dos povos que mais está aberto à experimentação, à inovação, né? E gosta de ser, tem essa questão da empatia, de atendimento, até mais forte que outros países por aí, né? Onde o autoatendimento é até mais fácil. A gente gosta de ser atendido, servido, né? Então, mais forte ainda essas inovações. E eu falo sempre, sabe, Débora, a gente participa muito aqui de várias missões. Missões para a China, missões para a NRF, para o Summit Lisboa, Euroshop. E muitas vezes alguns clientes falam, mas é legal ir? Eu falo, não é só legal. É relevante e necessário. Por quê? Porque mais do que você está vendo na prática, o que o mundo está fazendo, e poder trazer isso, e como que eu faço o depara, né, para o nosso negócio, tem coisa, obviamente, que não faz sentido, mas também você abre a sua mente para um universo de